Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos aí nessa quarta-feira, não é mesmo? Eu acho que é boa tarde aí no Brasil e para nós aqui em Portugal já é boa noite. Irmãos, como prometido de ontem que eu falei na ministração que eu iria trazer aqui uma palavra para como cuidar dos nossos filhos sob a luz da palavra do Senhor Jesus. Eu trouxe hoje aqui uma palavra mais assim voltada para os pais, né? Então, se você conhece alguém que é pai, né, eu quero que você partilhe essa mensagem com ele, para ele saber a importância que ele tem sobre a vida do filho, não é? Porque vemos muito falar sobre a responsabilidade de nós, mães, com os nossos filhos, e temos mesmo. Ontem eu falei sobre isso. E hoje eu quero trazer também a importância de um pai na vida do filho, um pai presente. Amém? Deus me deu uma palavra para eu compartilhar com você aqui hoje. E nós vamos abrir aqui no livro de Marcos, capítulo 9, apenas um versículo. Porque o intuito aqui hoje é fazer com que você entenda essa palavra e a sua importância na vida da sua criança. No versículo 21, diz aqui: Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Essa história aqui, para quem não conhece, essa mensagem aqui é a cura de um menino, de um jovem, que ele estava possuído. E esse pai levou essa criança até Jesus. Os discípulos eles não conseguiram ali expulsar esse demônio surdo e mudo que possuía essa criança, jogava ele no fogo, e essa criança ela já estava sendo tão atacada espiritualmente que ele já estava ficando sem força, já estava ficando fraco. E o pai, ele resolveu ali fazer o quê? Procurar ajuda, né? Proteger o filho espiritualmente. Irmãos, nós estamos vivendo aqui num tempo de grande ataque espiritual sobre a vida das nossas crianças. E nós temos que fazer algo para impedir esse ataque. Nós temos que enxergar mais à frente. Por isso que eu falo, para combater o inimigo, nós precisamos conhecer ele. Porque o nosso inimigo, ele nos conhece. Ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe como, onde e que horas ele vai te atacar. E nós, o que nós temos feito? Como nós temos nos colocado aí diante dessa situação? É um assunto que pode gerar uma certa polêmica, mas é um assunto também que vai fazer com que você, pai, preste mais atenção na vida do seu filho, no que ele consome, sabe? Como assim o que ele consome? Você sabe o que o seu filho, quais os jogos que ele tem jogado? Esses jogos online, você sabe com quem ele tem conversado? Você sabe com quem o seu filho tem falado quando ele entra para o quarto dele ali? E muitos até fecham a porta dos quartos, crianças fecham a porta do quarto. E o pai e a mãe, onde é que está? Para ver o que essa criança está ali fazendo, o que ela está consumindo, com quem ela está conversando. Né? Às vezes, eu vejo muito, porque eu tenho 2 filhos, e vejo mães e pais colocando a responsabilidade da educação dos filhos na escola. Mas a escola ela não foi feita para educar filhos, né? Esse é um papel que o pai e a mãe desempenham. Eu falei ontem, eu quero repetir hoje aqui nessa mensagem. Deus nos deixou como pais e líderes dos nossos filhos, né, como base. A família, ela é a nossa base aqui na Terra. É com a família que nós aprendemos a amar, a respeitar o nosso próximo, não é mesmo? A amar a Deus, amar a palavra e tudo que vem do Senhor. Nós não podemos incumbir essa responsabilidade
né, aos professores, à direção da escola. Eles estão ali para cumprir outro papel, um papel que nós não estamos preparados para cumprir, que é o quê? Que é a formação, né, da leitura, a formação acadêmica. É diferente da formação de caráter, né? Nós ficamos com a formação do caráter, né, responsáveis por ela, e os professores, eles ficam aí com a responsabilidade, sob também o nosso cuidado e atenção, né, acadêmico. Por que sob o nosso cuidado e atenção? Porque tudo que se diz respeito aos nossos filhos é de nossa total importância. Ah, mas até o estudo acadêmico? Sim, até o estudo acadêmico. Presta atenção, quando o seu filho tem algum trabalho para fazer, ele traz da escola para casa e ele não, às vezes, não dá conta de fazer, ele pede a sua ajuda. Se você não consegue ajudar essa criança, o seu trabalho é fazer com que chegue até a criança a informação que ela precisa, certo? Mesmo que você, porque você está ali no papel de provedor, de cuidador. Então, se você não sabe, você vai atrás de quem sabe para poder orientar essa criança, não é mesmo? Que a escola, ela fez o papel dela lá e nós fazemos o nosso de cá. Então, nós ajudamos. Por quê? Porque é bom para a nossa criança, não é? É bom que chegue até ela o melhor, né? Nós temos que parar de pensar que nós temos que prover somente as coisas materiais e pararmos e pensarmos que o Senhor, ele nos deixou aqui para prover muito além do que o material, do que a necessidade, do que a comida, né, do que as vestes. É algo que vai impactar uma geração inteira, né? Porque leva o seu nome, leva o seu sangue, e isso é importante, né? Quando você dedica o seu tempo a ensinar o seu filho a ler a palavra do Senhor, né? Você está ensinando ele para que no futuro ele também possa ensinar os filhos dele, e os filhos dele vão ensinar os outros filhos e os netos, e assim vai. E a sua geração, ela vai ser abençoada. Hoje mesmo, agora há pouco, eu estava conversando com meu esposo sobre isso. Sobre exemplos que nós damos para os nossos filhos e que às vezes a gente pensa que eles não entendem ou que eles não percebem, mas eles percebem e eles sabem muito bem disso. Por quê? Porque um filho, ele não aprende com do que você fala, né? Mas ele aprende com o que você faz. É o que você faz que torna o caráter do seu filho forte, que faça com que ele se sinta amado e respeitado, sabe? É, eu, ontem eu estava assistindo um programa e eu vi algo que me chamou muita atenção e eu resolvi realmente comentar isso aqui para você ver a importância da vida de um pai presente, sabe? Irmãos, vejam só, no Brasil, e não estou falando só do Brasil, mas eu falo do Brasil porque é o meu país e é o que eu conheço, né? Milhões de crianças estão nascendo aí e cada vez mais essas crianças, elas não estão sendo assistidas pelos pais, né? Pai, a figura masculina, tá? Eu quero falar especificadamente da figura masculina, né? Do pai mesmo em si. Não leva o nome no registro de nascimento do pai, ou às vezes até leva o nome do pai no registro de nascimento, mas a hora do pai estar lá presente, cumprindo o papel dele, ele não está, ele não faz. É aniversário do filho, né? É Natal, é Ano Novo, é Dia das Crianças, é Páscoa, né? E cadê o pai? Ele não aparece. Isso você tá causando um impacto muito grande na vida dessa criança, sabe? Às vezes você nem se dá conta disso, porque para você não significa nada, uma Páscoa, um pedaço de chocolate, mas para uma criança significa acolhimento, significa respeito, significa o meu pai se lembrou de mim, eu sou importante para o meu pai. Percebe, irmãos?
Isso é muito importante. Eu vejo que as crianças estão cada vez mais vulneráveis a ataques espirituais por conta de pais. Há cada vez mais mães solos, criando seus filhos, mães exaustas, cansadas de trabalhar. E eu não digo só trabalhar, irmãos. É na rua, não, é em casa. E é com a mente. É vendo o filho sofrer, padecer por falta do pai. Porque a gente, mãe, a gente sente com a nossa alma e com o nosso corpo. E o filho? Né? Você já fez o esforço aí de no primeiro dia do ano letivo, de levar seu filho na escola no primeiro dia, você está lá presente? Ou se você não pôde ir, você pelo menos teve o carinho de escrever pelo menos um bilhetinho para ele, um pedacinho de papel e pregar assim na mochila dele? Isso faz diferença. Isso você está cuidando do seu filho, você está ensinando ele como ser um homem forte, ter um psicológico inabalável, não ser um futuro dependente emocional, né? Temos que cuidar da nossa geração futura. São futuros presidentes, sabe? São futuros pastores, líderes. São futuros maridos. São futuras juízas. São futuras advogadas. Entende o peso que tem a paternidade na vida de uma criança? Eu fugi do tema, não, eu fugi aqui do assunto que eu ia te falar aqui do programa que eu assisti, mas eu vou voltar. Porque esse assunto ele tem que ser dito e ouvido por você. Mas antes de eu te contar, eu quero te pedir um favor. Que você partilhe esse conteúdo aqui com quem você conhece que é pai. Não precisa ser um pai que é ausente, mas um pai presente também. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, partilhe esse conteúdo com uma família, tá bem? Com um pai, com uma mãe, com alguém, porque essa palavra, ela vai trazer impacto e nós temos que passar essa palavra adiante. Curte, comenta nesse vídeo aqui, para o YouTube entender para ele passar no feed das pessoas com mais frequência. Esse canal é novo e precisa da sua ajuda. Amém? O documentário que eu estava assistindo sobre o maior pedófilo já conhecido. Fizeram uma entrevista com esse homem, asqueroso, né? E perguntaram para ele, né, como ele atacava as crianças, como ele abordava as crianças e o que chamava mais atenção. Olha para você ver a resposta e tire você as suas conclusões. Ele falou que primeiro ele observava o pai da criança, a família. Se a criança tinha um pai que ele via que representava mesmo ali, trazendo para as nossas palavras uma figura paterna de força e determinação, ele saía fora da criança. A criança podia ser bonita, podia agradar a ele, mas ele não chegava perto. Mas, se ele visse que a criança estava desprotegida e vulnerável, que o pai era um banana, resumindo, entendeu? Ali ele abordava aquela criança e fazia o que ele queria. O que é um banana? Até com perdão da palavra aqui, né? Mas é pra gente entender mesmo. É uma pessoa sem opinião, é uma pessoa dispersa, que leva a criança no parquinho e faz tomar cerveja com os amigos enquanto espera a criança, e a criança tá lá, ó. A criança tá lá, arrodeada de outros pais, você nem sabe se são pais mesmo. Ou que tem pais que também faz maldade, né? E você tá ali disperso, nem tá olhando para o que está acontecendo. Né? Temos que estar totalmente o tempo inteiro vigilantes. Vigilantes. Porque o diabo ele tá aí para roubar, matar e destruir. Principalmente as crianças, porque elas são vulneráveis.
elas não sabem se defender, elas não têm um caráter formado, elas precisam de nós, adultos, para orar, para interceder. Você tem orado pelos seus filhos, você tem jejuado por eles pelo menos uma vez por semana, repreendendo todo ataque espiritual? Você tem o hábito de ir no quarto dos seus filhos todas as noites e orar sobre a vida deles e colocar as mãos e ungir a vida deles? Ou se você é separado do pai e da mãe, os pais são separados, mas você tem o hábito de, com a sua mão, em nome do Senhor Jesus, levantar a mão e falar: Senhor, envia os teus anjos, anjos poderosos, para guardar e proteger o meu filho contra todo mal em nome de Jesus, e ligar para essa criança e dar uma boa noite e falar: eu te amo. Não importa onde eu estiver, você está no meu coração. É importante esse papel. Você vai prestar conta disso para Deus. Eu estou aqui te falando com tanto amor no meu coração, irmãos, com tanto amor no meu coração, sabe? Sabe por quê? Porque eu oro muito por crianças, sabe? Muito mesmo. Porque tem acontecido tanta coisa horrenda com criança, tanta morte, tanta doença, tanta coisa. E as pessoas, elas não estão dando liga, não estão ouvindo o que o Senhor está falando. Isso é Deus chamando a atenção. Vocês precisam armar muralhas em volta dessas crianças, proteger, estar atento, lutar. Se você for um pai bom, o seu filho, ele vai ser bom, ele vai ser forte. Ele vai ser um homem de valor, porque ele vai ver você sendo um homem de valor. Eu gosto de testemunhar o que eu vivo. O meu marido, ele teve um pai ausente. O pai dele, ele não fez o papel de pai. E ele cresceu muito magoado, pronto, em relação a esse assunto. E quando eu engravidei da minha filha, nós sempre conversamos muito, né, a respeito da educação, da criação, né? E ele, eu lembro quando ele falou assim comigo: eu te prometo, eu faço uma aliança aqui com Deus, que eu vou ser um bom pai. Que a partir de hoje eu vou mudar a minha vida totalmente. E ele foi homem para cumprir o papel dele. E está sendo. A palavra dele está sendo. E eu vejo assim o carinho e o respeito que ele tem, sabe? Muito. Eu aprendo com ele, sabe? Porque ele trabalha viajando, né? Então, ele vem em casa, não são muitas vezes ao mês, né? Mas isso não interfere na paternidade sadia que ele exerce sobre a nossa filha, sabe? Todos os dias ele liga para ela várias vezes ao dia e manda mensagem. Quando chega da escola, ele liga em vídeo, ele não liga em chamada, ele liga em vídeo. E pergunta como é que foi, e pergunta e conversa, sabe? E quando está em casa é o tempo inteiro dizendo que ama, que se importa. E todas as vezes que volta de viagem, ou ele pode sair daqui para o supermercado, ele sempre tem o cuidado de trazer alguma coisa para ela e para mim. Pode ser um chocolate pequenininho, mas ele traz. Ele tem esse cuidado de trazer. Então, não é desculpa a paternidade ausente que ele sofreu para ele ser um mau pai. Não é desculpa. Ah, mas eu não sei o que é ser pai, que o meu pai não foi bom para mim. Jesus não é bom para você? Você não tem um bom pai? Você não tem referência? Você tem referência. E esses dias para trás, dias não, já tem meses, nós estávamos nós três, eu, ele e a nossa filha conversando, e
A gente conversa muito, estava convivendo ali na sala, e a gente falando sobre casamento, sobre família, né? E a minha filha falando que tem muitos pais que são separados, e por que isso acontece? E a gente foi conversar com ela e falar e tal, e ela falou assim, eu quero ter um casamento igual ao de vocês. E a gente sempre para prestar atenção no que ela fala, né? Porque a gente só sabe quando somos bons pais, quando ouvimos e vemos o nosso caráter refletindo no filho da gente, né? E ela falou assim, pai, eu acho lindo o jeito que você cuida de mim. Quando eu crescer, eu quero ter um marido que seja tão bom para mim igual você é bom para minha mãe. Porque se eu não tiver um marido que me trate bem assim como você me trata, eu nem casar quero. Você já parou para prestar atenção? Meu marido, na hora, ele ficou assim, sem nem saber o que falar. Vi que os olhos dele encheu de lágrimas, sabe? Aí ela falou assim, pai, você me trata tão bem. No meu aniversário, eu não tenho data para receber presente, nem para receber seu carinho. Você sempre está presente, você sempre arruma um jeito de estar presente na minha vida. Eu te amo. Foram essas as palavras. Aí depois a gente comentou entre a gente que o quanto é bom a gente a gente a gente ser um pai, uma mãe presente na vida dos filhos da gente, né? É uma sensação assim de missão cumprida. É uma sensação de ver Deus em nós, nas nossas ações, né? Porque não é comum um filho falar isso para um pai, nem para uma mãe, né? Então, eu fiquei assim muito maravilhada com aquilo tudo, sabe? Meu marido, então, né? E eu vejo o cuidado e da paternidade que ele tem por ela, porque isso para mim é algo assim muito maravilhoso e eu tô vendo de perto no crescimento dela, sabe? Isso é uma paternidade saudável. Todas as vezes que ele está em casa, ele pode estar cansado, tanto que for, que ele levanta cedo e vai levar ela na escola e buscar ela. Quando ele poderia estar dormindo, descansando. Mas ele não faz isso. Ele levanta e vai levar e vai buscar ela na escola. E se você vê a alegria dela vendo ele, é algo assim de se emocionar. E tantas crianças que estão aí precisam e dão sinais que precisam dos pais e os pais não vê. É crianças que antes dos 12 anos já sofrem de depressão, de ansiedade. Tem crianças que têm aquelas manias, eu não sei o nome, que fica arrancando os cabelos assim, ó, puxando os cabelos, isso é estresse, né? Crianças que adoecem por falta de zelo, de carinho, de amor. A palavra de Deus fala aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E realmente é assim. Há essa convergência aí, não é? Nós precisamos de pais que estejam atentos aos filhos, às necessidades espirituais, físicas, emocionais dos filhos, sabe? Parar de dar desculpa, sabe? Que não teve criação, que não teve ensinamento, então que não pode oferecer esse amor. Parar de dar desculpa que está separado e que não tem acesso ao filho, quando existe telefone e meios para isso acontecer. Existe carta. E quando não existiu o telefone? Que a gente tinha que escrever aquela carta, lembra? Que a gente escrevia a carta e botava no correio. Não há desculpa para uma paternidade falha. Não há desculpa para uma maternidade falha. Você vai prestar conta disso para Deus. Quantas crianças aí Deus já levou e os pais ficaram atordoados e ficaram sentidos
com a falta dos filhos, e eram pais que cuidavam dos filhos, que amavam. E quantos pais aí que não cuidam dos filhos, têm os filhos vivos e não dão valor à vida dos filhos. Deixa o filho solto, vai onde quer, volta a hora que quer, sabe? Vai e volta para a escola sozinho, pequenininho. A gente tem que se atentar mais, porque o diabo, ele tá solto, sabe? E ele não tem pena, ele não tem piedade. Ele ataca as crianças porque são vulneráveis. E ele ataca por quê? Porque ele quer ferir a próxima geração. Ele sabe, se desviar o caráter dessas crianças, se manchar a reputação da família, ele vai acabando com os padrões que Deus criou, que é a família cheia do Espírito Santo. É uma família constituída por pai, mãe e filhos. E eliminando esse ensinamento e esse padrão que o Senhor Jesus deixou, ele está deformando, atenção, ele está deformando a próxima geração. E assim ele vai acabando com os servos do Senhor, ele vai minando a palavra do Senhor de ser espalhada e vivida. Amém? Que essa palavra ela possa te trazer aí um discernimento possa te trazer discernimento e possa te trazer vigilância. Eu te convido a orar e buscar o Espírito Santo do Senhor na sua vida e na vida dos seus filhos. Ore, jejue, ame o seu filho. Pare de dar desculpa para ele, tá bom? Ah, o papai hoje não teve tempo. Quem faz o tempo é você, tá bom? Jesus te deu um dia com 24 horas. Se você não tiver 10 minutos no seu dia para ligar para o seu filho, você não está honrando o nome do Senhor, tá bom? Então, honre o nome do Senhor, honre a sua vida, honre o que ele te deu, o presente maior, que é a sua família. A sua família, ela é o seu filho, ela é a sua esposa, tá bom? Se você é separado, se você é divorciado, cuide do seu filho, dê prioridade a ele, tá bom? Porque as pessoas se vão, a ex-esposa, né? A ex-tudo, só não há ex-filho e nem ex-pai e ex-mãe. Isso não há, tá bom? Então, tenha em mente, em nome de Jesus, que você foi constituído por Deus como líder, cabeça da sua casa, tá bom? E dê valor a essa liderança que o Senhor colocou, a esse presente tão precioso que é o seu filho, e cuide dele com muito amor e carinho, rodeando ele aí de oração constante, tá bom? Procure ensinar o seu filho e a direcionar ele sobre a luz da palavra do Espírito Santo, tá bom? Leia a palavra do Senhor com ele e busque ensinar ele como ser um homem, como ser uma mulher de Deus, porque isso vai ficar para gerações seguintes, tá bom? Enquanto o diabo deforma gerações que estão por vir, nós reconstruímos as gerações que estão vindo. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar para que Deus te ajude a ser um bom pai. Tá bom? Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu filho amado, Pai. Eu estou aqui, Senhor Jesus, ministrei essa palavra agora, Senhor, sob a luz do teu Espírito Santo, e estou sentindo a tua presença viva, Senhor Jesus, aqui nessa live. Senhor, eu te peço que alcance cada família aqui, Senhor Jesus, cada pai que está assistindo essa mensagem, que ficou aqui até o final. Senhor, envia, Senhor, os teus anjos para proteger, para guardar os filhos, os pais, as famílias contra ataques espirituais, contra deformidades que o diabo tem implantado aí no ensino das escolas, sabe? No ensino, Senhor Jesus, desse padrão, dessa sociedade de hoje. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, todo ataque iminente contra as nossas crianças, toda doença, tudo aquilo, Senhor, que deforma, Senhor Jesus, o caráter das nossas crianças, Senhor Jesus, que aprisiona elas. Em nome de Jesus, meu Pai, dê sabedoria para esse pai,
Dê, Senhor Jesus Cristo, a luz do teu Espírito Santo sobre a mente deles, Senhor Jesus. Derrama o teu Espírito Santo na vida dele, para que ele seja um bom pai, para que ele seja, Senhor Jesus Cristo, um sacerdote cumpridor dos teus mandamentos na vida dos filhos deles. Em nome de Jesus, Pai, eu derramo, Senhor Jesus Cristo, aqui sobre essas pessoas, em nome do teu Filho amado, Pai, a sua bênção, a bênção da sabedoria, do amor, do respeito e da união. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo, né? E te peço que você não se esqueça de compartilhar essa mensagem, é importante, tá bom? Fiquem todos na santa e na gloriosa paz do Senhor e amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, tá bom? Às 18 horas no horário do Brasil e às 21 horas no horário de Portugal. Eu espero e conto com vocês. Até amanhã.